Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Eu quero dizer a vocês que o meu desejo é que essa semana de vocês tenha sido maravilhosa, abençoada. Uma semana difícil, eu sei, porque estamos continuando nessa nosso isolamento, né? Mas Deus sabe todas as coisas e Ele vai a cada dia nos fortalecendo, não é? Vai nos dando condições de continuar e vamos indo, vamos administrando as nossas dificuldades, os nossos problemas em casa, com a família, com o trabalho. Aquilo que nós não podemos, não temos condições de modificar, temos que deixar nas mãos de Deus e deixar que Ele dirija todas as coisas, porque vai além, é aquém de nossas condições, não é? Nós temos que entender isso e assim continuar fazendo o que nos compete fazer, para tentar tornar tudo mais suave, mais ameno, em paz. Eu estou aqui há 40 e poucos dias, somente eu e meu marido, trancados numa casa. Sem poder sair, ele sai de vez em quando um pouquinho para comprar alguma coisa e ficamos aqui dentro. E olha, eu vou dizer para vocês, é um teste, né? Marido e mulher, principalmente já numa certa idade, terem que ficar constantemente juntos, dentro do mesmo ambiente. É uma prova positiva. Você descobre coisas assim incríveis, que você fica conhecendo no outro, nos hábitos constantes. E olha que eu sou casada há 51 anos praticamente, vai fazer agora em maio. E eu diria que é um crescimento a cada dia. Você vai descobrindo qualidades e os defeitos que vão aparecendo, você vai aprendendo a não passar por cima, não. Você vai aprendendo a administrar. E é um enriquecimento a cada dia, não é? Um modo de você entender como o outro é realmente nas 24 horas que você passa com ele. Tem sido uma bênção. Nós temos estado bem alegres juntos, rido muito, nos divertido, procurado ver nas pequenas coisas divertimento, orado juntos, estudado muito a palavra juntos, tentado ver assim, nas pequenas dificuldades, assim, a mão de Deus e procurado conversar, dialogar mais, administrar mais as dificuldades, mesmo as financeiras, saber administrar. Vontade de comer tal coisa, mas agora não dá, principalmente porque não dá para sair e comprar, ou não encontra aberto aquilo que a gente gostaria. Então, você substitui, vamos inventar isso, vamos inventar aquilo. Tem sido bom, a gente tem vivido bem, apesar da preocupação com a família, saudade, né, da família que a gente tem. Tem se falado bastante, nós temos nos comunicado bastante e o Senhor tem abençoado de todas as formas. Bom, nós vamos continuar aqui meditando um pouquinho sobre a palavra, não é? Que é a nossa finalidade, além do fato de conversarmos para matar saudades. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre 3 práticas que eram muito respeitadas no meio judaico na época de Jesus. Eram 3 práticas inquestionáveis para o judeu. E que Jesus, como judeu, praticava, mas que Jesus tentou colocar ordem na casa. Ele então começou a ensinar como fazer certo e deixar de fazer errado. Aquelas 3 práticas que os judeus faziam. Algumas coisas, essas práticas não eram para
propriamente mandamentos. Eram práticas que eram feitas, eram benéficas para a vida cristã, passaram a ser benéficas para a vida cristã. E Jesus colocou a casa em ordem, não é? 3 coisas eles guardavam e precisavam fazer direito, que era dar esmola, era orar e era jejuar. Isso os judeus faziam. Era ponto sine qua non para eles, não é? Mateus 6:1-4, vocês vão encontrar lá que fala sobre essa prática no meio deles. Então, a esmola, eu quero primeiramente falar sobre esse termo esmola. É um termo que dá assim uma impressão de jogar umas moedinhas, né, a um transeunte pobre que está passando, a um mendigo que está passando ali na rua. Você cata lá no painel do carro umas moedinhas que você já reserva para isso, para dar esmola. Alguém que bate no teu portão, eu vou ali no meu canequinho ali que eu já tenho guardado umas moedinhas para dar, para que ele não me perturbe mais, né? Vou lá e vou dar essas moedinhas como esmola. Na realidade, a esmola no grego, né, a essência realmente da palavra no grego quer dizer elimosonem, um palavrão, né? Elimosonem é a palavra que designa para esmola, essa esmola que foi referida aqui em Mateus 6:1-4. E essa palavra não quer dizer essa esmolinha que eu me referi agora há pouco, né? Essa esmolinha de dar umas moedinhas assim. Aquele cara que está mendigando lá, jogado na calçada. Essa esmola, né, ele não nem quer dizer piedade. Quer dizer exercer mercê, favor, donativo, socorrer, ser sensível às necessidades de alguém. Essa é a esmola que o Senhor Jesus se referia. E que Deus aprovava. Então a esmola, ele disse lá, eu vou ler o texto aqui que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Mateus 6:1-4. Eu peço perdão pela minha voz, que ainda não estou bem, mas vou ficar. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres a esmola, ou fizeres, né, todo este benefício, não façais tocando trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que seria isso? O que ele quis dizer com isso? Eles já receberam o seu galardão, já foram ovacionados pelo homem. Já foram dito, ai que bom, olha que homem bom. Eles já foram elogiados por quem eles queriam ser. Já foram colocados num pedestal, já foram ditos, que cara legal, olha como ele ajuda. Eles já receberam os elogios que esperavam receber. É isso que eles queriam. Para isso eles fizeram esmola. Para isso eles ajudaram, esperando receber essa troca, esse favor, esse reconhecimento social até. Por isso eles faziam na frente de todos, por isso eles faziam nas ruas, diante de todos, esperando, pô, aquele cara lá, ó, ele é um cara interessante para mim, eu vou ajudar esse fulano, porque ajudando esse fulano aqui, eu vou ter uma recompensa legal,
que eu estou esperando, eu vou ganhar algo muito importante para mim em troca. Então, enfim, era isso. A isso que Jesus estava se referindo. Não façais como esses hipócritas, porque eles já receberam a recompensa deles. Não é assim que deve ser. Como que podemos dar esmolas? Eu estou fazendo um hiato aqui neste texto bíblico para parar um pouquinho e explicar o que é esmola. Podemos dar esmola para que o mendigo deixe de nos incomodar, né? Deixa eu ajudar essa pessoa que vive me importunando e precisando, pedindo para que eu ajude. Deixa eu ajudar de uma vez, porque assim me livro dela. Vive entrando no meu estabelecimento, me pedindo ajuda, e eu vivo mandando dizer que não estou, vive me telefonando, eu não atendo o telefone, eu sei o que ele quer ajuda. Deixa eu ajudar de uma vez para me livrar. Né? Deixa eu dar esmola de uma vez para eu me livrar. Ou então podemos dar porque nos convém na dedução do imposto de renda. Eu dou, eu ajudo, faço por bom, ganho méritos, ganho elogios, cresço no conceito de muitos e ainda, né, eu ganho na redução do imposto de renda. Essa é uma das outras formas de nós ajudarmos pessoas. Porque dar é uma boa propaganda para o meu produto. Eu dou, poxa, estou ajudando, eu estou dando um monte de produto. Eu estou dando produto para fulano, para cicrano, e estou passando por bonzinho, eu estou passando que eu estou ajudando muito, eu estou cooperando com fulano de tal. Só que realmente na intenção do coração é propagar o seu produto. Aquilo ali não é fruto de realmente ajudar, de realmente suprir a necessidade de alguém. Na realidade, é uma forma de propagar o seu produto. E a Bíblia diz o seguinte: nós conhecemos o homem que está diante dos nossos olhos, porém Deus conhece a intenção do coração. Então não se barganha com Deus. Não adianta. Deus vê o que está no coração. E é segundo o que ele vê no coração que ele vai recompensar. Podemos dar para sentir que somos bons, ou para que os outros nos considerem generosos. Essa é outra forma. Às vezes, eu não tenho nenhuma dessas intenções anteriores que falei, mas para eu me considerar bom, eu dou porque eu quero ser bom, eu preciso fazer o bem. É a tônica de determinadas doutrinas que acham que fazendo o bem e sendo bons ganham pontos com Deus. Eliminam uma porção de pecados, se aprimoram a sua vida, a sua vida espiritual, se tornam melhores para uma próxima etapa de sua vida, para uma próxima vida até, mas não é nada disso. Nós nunca seremos bons aos olhos de Deus pelos nossos méritos próprios. Nós só seremos bons através da fé em Jesus Cristo. Porque nós somos maus de natureza. Nada pode vir de bom de nós, a não ser que Jesus Cristo, que nos purificou e nos purifica de todo pecado, seja bom através de nós. Então, tudo que possa vir de bom de mim é através de Jesus Cristo na minha vida. Todo mérito, toda honra, toda glória é dele.
Bom, continuando lá o nosso texto que nós estávamos lendo, ele disse: mas quando tu deres esmola, isso quer dizer o quê? Que não é um mandamento, mas nós devemos dar, não é? Nós devemos dar. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te responderá, te recompensará publicamente. Tudo aquilo que nós queríamos fazer publicamente para recebermos uma recompensa de qualquer forma, de alguma forma, o nosso Pai, se nós fizermos em secreto, o nosso Pai que nos vê secretamente, Ele nos recompensará publicamente. O que isso quer dizer? Ele nos tornará uma pessoa admirável diante dos outros. Ele nos fará honrados diante dos outros. Ele nos exaltará diante dos homens. Os homens olharão para nós e verão em nós pessoas honradas, pessoas sérias, pessoas de sucesso, pessoas de... Aliás, eu vou aproveitar para explicar uma coisa. Existem pessoas de sucesso e existem pessoas de êxito. O êxito é diferente de sucesso. Sucesso até pode ter aquele que faz todas essas coisas diante dos homens para ter sucesso. Agora, êxito é diferente. Êxito você tem por ser uma pessoa que foi tornada justa, que foi feita justa porque tudo que você fez foi motivado pelo teu coração, pelo teu íntimo. Você faz em secreto, para que a tua mão esquerda faz, a tua direita não fica sabendo. Você faz em oculto, e o teu Pai que vê em oculto, Ele te recompensa publicamente, ou seja, Ele te honra como ser humano. Tudo que você venha fazer, tudo que você venha realizar, se torna exitoso. Porque é Ele que te faz um ser exitoso. Isso quer dizer esse texto. Seguindo mais adiante, ele vem num outro princípio que o judeu guardava, que era a oração. Faz parte desse trio que é básico, né, que passou básico também na vida do cristão. E quando orares, isso deduz-se também que se ora, ele não disse se orares, né? E quando orares, não sejam como os hipócritas, é o mesmo princípio. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que, igualmente, né, ao anterior, já receberam também o seu galardão. É o mesmo princípio aqui aplicado. Nem precisamos repetir, porque este estudo sobre a oração nós vamos ter num próximo vídeo, né? Ele se estende, é um estudo maravilhoso, que inclusive Jesus ensinou aos discípulos quando eles perguntaram: mestre, então como devemos orar? Daí ele ensinou o Pai Nosso. Como fórmula, Pai Nosso não é uma reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Não, ele não ensinou isso como uma reza decorada. Ele deu uma fórmula. Quando orardes, orais assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa é a fórmula certa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então vocês devem, quando orar, exaltar o Pai que está nos céus e pedir a Ele, a cada dia,
o pão para o sustento seu e da sua família. E assim ele vai ensinando, passo a passo, de que maneira devemos orar ao Pai. Não é uma fórmula feita. Serve para um próximo estudo nosso. E ele continua lá em Mateus 6, falando agora, e quando jejuardes, ele não disse se jejuardes, né? Ele disse, e quando jejuardes? Não vos mostreis contristado. Desculpa, eu estou com um pouco de dificuldades, porque eu estou tomando remédio para gripe e resseca um pouco a minha boca. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Era um linguajar bem comum de Jesus esse, né? Porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Os homens já disseram assim, nossa, coitado daquele lá, olha como ele jejua, como ele é espiritual. Ele está batido, está até com o rosto pálido, enfraquecido, perdão, porque ele jejua, ele é muito espiritual, religioso, né? Para não parecerem aos homens que jejuas. Não precisa parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Novamente o mesmo princípio. O Senhor abençoa e honra a todo aquele que se oferece em jejum, que oferece a Ele um jejum. Ele abençoa publicamente como uma pessoa honrada, de vida exitosa. E vida de êxito, meus queridos, não é uma vida sem problema. Não é uma vida sem enfermidade. Não é uma vida sem dificuldades. Porque o verdadeiro êxito está em como você reage na dificuldade, na enfermidade, nas provações e nos problemas. Então, Jesus mostrou que esperávamos, né? Primeiramente, esperava que jejuássemos. Tanto que ele disse, e quando? Ele não disse, e se, né? Só que tinha a forma certa e errada de jejuar. Jejuar era uma expectativa de Deus, não é um mandamento. Não há um mandamento sobre jejuar. Ele simplesmente acreditava que jejuássemos e que deveríamos jejuar, mas não é um mandamento, não. Se nós não jejuarmos, nós não pecamos. Que isso fique bem claro. O jejum não faz parte da lei, nem do Velho Testamento. Simplesmente é um desejo de Deus que jejuemos. Por quê? Porque existem benefícios para a nossa vida em jejuarmos, tanto quanto orarmos e tanto quanto ajudarmos pessoas que necessitam. Então, pelo fato de nós satisfazermos as expectativas de Deus, nós agradamos o seu coração. Eu disse aqui um dia que nós não podemos fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já ama, fazendo qualquer coisa. E não podemos fazer com que Ele deixe de nos amar como Ele já nos ama, fazendo qualquer coisa de errado. Ele não deixa de nos amar menos. Ele não deixa de nos amar como nos ama. Ele não nos amará menos do que Ele ama. Agora, podemos sim agradá-lo mais ou desagradá-lo mais. É o que nós podemos fazer. Daí perguntaram assim para Jesus. Só voltando um pouquinho, eu lembrei
que na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, só havia um dia que era obrigatório o jejum, que era no dia da expiação. No dia da expiação, lá em Levítico, o dia do jejum foi exigido no dia da expiação. Como havia o dia da expiação, uma festa que havia no dia da expiação, um evento. Nesse dia, sim, Deus determinou que deveria haver jejum no dia todo. Foi a única vez. Bom, foi perguntado a Jesus assim, os discípulos de João Batista e também os fariseus perguntaram assim, Jesus, por que todos os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, né? Todos os judeus jejuam, e por que os teus discípulos, aqueles que se converteram a ti, que te seguem, eles não jejuam? Não tinham o hábito de jejuar. Jesus jejuou, assim, Jesus jejuou 40 dias, né? Foi a única vez que Jesus jejuou, que nos mostra o Novo Testamento, foram aqueles 40 dias no deserto, antes de começar o ministério dele. Mas não deixou isso como exemplo e nem como mandamento. Ele fez isso. Não disse que ninguém deveria fazer isso e não citou isso como uma regra, não é? Perguntaram isso a Jesus, daí Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele falou lá em Marcos 2,19. Ele disse, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virá dias em que o noivo não estará mais presente. Então depois, quando o noivo deixá-los, então sim, eles devem jejuar. Naquele dia em diante, eles vão jejuar. O que nós tiramos disso? Quando o noivo for tirado, então jejuarão. Jesus, claro, estava ensinando que os discípulos dele não jejuavam porque ele estava ali com eles, aprendendo de manhã, nas primeiras horas da manhã até as horas da noite. Não havia necessidade deles jejuarem. Mas quando ele, o noivo, fosse retirado, morresse e ressuscitasse e fosse assunto aos céus, a partir daí, então sim, a igreja podia jejuar. Porque acabara-se a festa, o noivo saíra. Só que esse noivo vai voltar, viu? Para buscar essa igreja. Né? Falamos disso aí um dia desses. Bom. Então, nesse ensinamento, Jesus se referia ao jejum. Aí a gente vê, porque era uma festa, né? Jesus estava se referindo aqui a uma festa, nessa analogia que ele fez. Jesus estava se referindo a uma festa. Então, nessa festa, os convidados estavam comendo. Então, quando o noivo fosse retirado, então, sim, acabava-se a festa e eles paravam de comer. Então, daí poderiam jejuar. Refere-se, então, que o jejum certamente se refere à abstinência de comida. Jesus aqui está ensinando, então, aos discípulos que o jejum se refere a uma abstinência alimentar, uma abstinência de comida. E, como Jesus estava ensinando, então o jejum se inclui aos ensinamentos de Jesus. Jesus também ensinou sobre o jejum. Então o jejum, como tudo que Jesus ensinou, é contemporâneo, é para hoje também, então o jejum também é para hoje, né? Então é uma prática contemporânea. Porém, o jejum não é um ato meritório. O jejum não dá mérito nenhum para crente. Você pode orar quantos dias você quiser, pode ficar sem comer quantos dias você quiser, 30, 40, 10 dias, uma semana, 5 dias, 2 dias. Não te dá mérito como cristão.
Cristão, o que te dá é você viver os princípios deixados por Cristo. Ele disse, não vos afasteis dos ensinamentos dos apóstolos, que foram treinados por Jesus Cristo para passar à igreja, não é? Os princípios dele. O jejum não é pagamento de indulgência. Não se faz jejum para pagar indulgência, para pagar pecado. Ah, eu pequei, agora preciso fazer um jejum para ser perdoado. Não, isso não é verdade. Não foi isso que Jesus ensinou. Não há tempo estipulado para jejuar. Jesus jejuou 40 dias, mas não deixou isso como regra. Jejum não é passar fome. Passar fome é dieta. Passar fome é fazer dieta. O jejum é abstinência da alimentação para nós sentirmos a nossa dependência humana. Como nós somos dependentes humanos, como nós necessitamos do alimento, como nós não somos nada dentro da natureza sem a alimentação, para nós constatarmos a nossa fraqueza. Como nós precisamos, isso quebranta a nossa alma, porque o jejum, a falta de alimento, quebranta a nossa alma, mexe com as nossas emoções, nos torna mais sensíveis emocionalmente. E o jejum sempre vem acompanhado de um período de oração. Nos faz aproximar de Deus, deve ser assim. Todo jejum que nós praticarmos deve ser feito juntamente com um período de oração, porque nós estamos com a nossa alma quebrantada, nosso organismo precisando de alimento, e nós associamos isto a um período de oração. Isso nos aproxima, é um tempo separado para nós nos aproximarmos mais de Deus. Mas por que é que eu preciso disso para me aproximar mais de Deus? Porque dentro do corre-corre do dia a dia, das nossas obrigações, das coisas que nós fazemos, nós devemos lembrar que Deus, Ele é invisível, mas Ele é perceptível. Ele é invisível, mas Ele é perceptível. E às vezes, na nossa andança, na nossa correria, nas coisas que nós fazemos, na nossa barriga cheia, satisfeitos, com forças para fazer tudo que nós fazemos, nós não percebemos muito Deus junto conosco. Então, quando nós jejuamos, nós deixamos o nosso corpo enfraquecer um pouco. E também, nesse mesmo tempo, a nossa alma fica um tanto quanto sensibilizada. E nós entregamos esse tempo em oração, não importa o tempo, não importa quanto tempo seja. Isso depende de cada um, é pessoal. Nesse período, nós temos um período de comunhão com Deus muito gostoso, que somente quem faz é pessoal, pode dizer e testemunhar o que sente. Consegue perceber esse Deus invisível. Repito, Deus é invisível, mas Ele é perceptível. Aquele que me busca, esse me achará. A palavra de Deus diz isso. Muitas igrejas reformadas aboliram o jejum porque a igreja, lá pela Idade Média, começou a usar o jejum para fazer indulgências, para aplicar como castigo. Começou a estabelecer uma série de coisas erradas, como um ritual obrigatório, como penitência, a usar o jejum de uma forma completamente distorcida e errada. Então, que as igrejas reformadas, mesmo as evangélicas, eu estou me referindo, fizeram o quê? Pegaram a água suja da banheira e jogaram fora com o bebê dentro. O que era bom
o jejum ficou como algo de só menos importância. Não. O jejum de forma aplicada correta agrada o coração de Deus, abençoa a nossa vida, abençoa. E há que ser experimentado pelos cristãos que têm relegado isso, né, a segundo, terceiro, quarto plano, ou não existe na vida de alguns cristãos. O jejum não tem poder para fazer nada. Não é para nós recorrermos ao jejum para ganharmos alguma coisa de Deus também, porque não se barganha com Deus. Não se barganha com Deus, não. Não é um toma lá da cá. Eu não faço jejum para adquirir nada e nem para receber nada de Deus. Eu faço um jejum para me aproximar dele, para ter um tempo com ele e para agradar o coração dele. É isso que eu faço. Tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:31, Paulo falou com muita sabedoria: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nisso está incluído o jejum, façais tudo para a glória de Deus. Aqui existe em Isaías, para nós encerrarmos, Isaías 58, de 6 a 8, há um jejum aqui que Deus, o próprio Deus, comenta sobre ele, para que vocês entendam exatamente qual é o jejum que Deus se agrada, para nós encerrarmos. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, desculpa, e não te escondas da tua carne? Não romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda?